Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 27 de dezembro de 2024. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, prepara medidas desagradáveis para o ditador russo Vladimir Putin. Eu quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui, somente a verdade. Fake news são proibidas. Conto com você, inscreva-se no meu canal. Muito obrigado. O presidente dos Estados Unidos, talvez isso seja um golpe de despedida, mas movido pelo ataque que o ditador determinou contra a rede elétrica da Ucrânia no dia do Natal, que iniciou na meia-noite no dia do Natal, e também contra alvos civis em toda a Ucrânia, contra prédios e residências, revoltaram o presidente americano Joe Biden, que planeja encerrar seu mandato antes de sair, não é para o último dia isso, com uma medida de alto impacto, impor duras sanções ao setor de energia da Rússia. De acordo com o The Washington Post, essas medidas visam reduzir as receitas da Rússia com as vendas de petróleo e gás, mais ainda do que já são reduzidas. Elas constituem uma parcela significativa do orçamento militar do país. Praticamente tudo que entra agora vai para o orçamento militar do país, ou seja, a economia de guerra do criminoso genocida ditador. As sanções incluem restrições à frota sombra. O que é a sombra, essa frota sombra? São embarcações internacionais que transportam petróleo russo para países não ocidentais. O que é isso? São embarcações que não deveriam estar fazendo isso, porque as embarcações russas não podem. Os russos contratam algumas embarcações ocidentais com bandeiras de outros países que estão fazendo esse trabalho para ele, e assim eles conseguem burlar as sanções de transportar petróleo. Embarcações internacionais para países não ocidentais, de novas restrições também às empresas petrolíferas russas que não foram atingidas por sanções até agora, ou seja, tem algumas companhias que ainda não foram, de energia da Rússia. A revogação, por exemplo, de licenças do que elas não foram atingidas, que bancos possam conduzir operações de pagamentos com recursos energéticos russos. Também está sendo considerado, ou seja, não vão poder mais fazer esses pagamentos. Especialistas dizem que as medidas podem cortar as receitas de exportação de energia em porcentagens de 2 dígitos. Isso é muito grave, os impactos seriam entre 6 a 12 meses. Ou seja, é uma coisa que vai jogar a economia da Rússia no chão, que já está no chão, já está em colapso. O presidente e ditador russo já está apavorado com isso, com a situação econômica atual, vai piorar ainda mais. O orçamento da Rússia vem das vendas de petróleo e gás, tornando o setor de energia essencial para financiar a guerra. Anteriormente, o governo de Joe Biden evitou tomar algumas medidas drásticas contra a energia russa, temendo o aumento dos preços do petróleo e da gasolina que poderiam prejudicar os consumidores americanos, é claro. Mas a situação mudou. A inflação nos Estados Unidos da América, no governo dele, caiu e as eleições ficaram para trás. Então, especialistas internacionais bem posicionados, analistas sérios, observam que os mercados globais de energia estão agora em uma posição favorável para o endurecimento das sanções. A oferta excede a demanda e os preços do petróleo permanecem bem abaixo dos níveis de 2022, ou seja, quando começou essa segunda fase da invasão sangrenta comandada pelo ditador russo. As sanções também fortalecerão, na minha opinião, a mão do presidente eleito Donald Trump, que ele poderá ter uma influência adicional sobre o ditador russo nas negociações para encerrar a guerra.
Fontes também dizem que as medidas fornecerão à Ucrânia as melhores condições possíveis para proteger seus interesses e alcançar a paz em termos justos. Embora se espere que as sanções afetem duramente as receitas russas, é importante observar que Moscou vai continuar a obter receitas significativas também com as exportações. Não que vai zerar, vai continuar tendo receitas com exportações, só que menores, né? No entanto, um aumento sustentado na pressão das sanções pode ser um elemento importante para dissuadir a agressão. A energia é a maior fonte de renda da receita da Rússia, de todas as rendas, de todas as receitas que ela tem, né? À medida que Joe Biden se aproxima do fim do mandato dele, ele está ansioso para consolidar uma posição de líder da resistência ocidental à agressão russa, né? Talvez seja um pouco tarde, mas ele tem isso como objetivo, né? E acho que, de fato, a gente não pode esquecer que ele ajudou a Ucrânia. Ele ajudou a Ucrânia a segurar a barra perante os russos, que se os Estados Unidos da América não tivesse ajudado, a OTAN não ajudaria, porque os Estados Unidos são os líderes dentro da OTAN, né? E a Ucrânia talvez já estivesse nas mãos dos russos. Só que aí provavelmente a guerra já estaria dentro do território da União Europeia, ou seja, dentro do território da OTAN. Se essas sanções não forem impostas, elas não seriam apenas um grande golpe para o orçamento de Putin, mas também eles são, quer dizer, perdão, não foram, se forem impostas, né? Me enganei. Na minha opinião, se essas sanções forem impostas, elas vão ser também um sinal muito importante de apoio internacional contínuo à Ucrânia. Acredito que o ditador russo está numa posição muito fragilizada por causa da sua economia e ele não tem mais muito tempo para respirar, para voltar a fazer a economia crescer enquanto essa guerra persistir. E essa economia que chegou a um bom nível, não entre os países do G7, era convidado para reuniões do G7 como cortesia, né? Até pelo poder nuclear que ela tinha, que agora todos viam que o poder militar, de uma maneira geral, da Rússia é fraco, e já não acreditam também no poderio nuclear da Rússia, como antigamente, e o medo que tinham. Eu acho que vai fazer com que a pressão sobre o ditador russo para acabar com a guerra seja maior e melhor. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com você que assistiu o vídeo e não é inscrito para inscrever-se no canal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.